Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 30 de julho de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 6 do nosso trimestre, cujo tema será Lutando com toda a energia. O texto base para o nosso estudo dessa semana, Colossenses capítulo 1, verso 29. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. O nosso guia de estudos essa semana tem um propósito muito interessante. E se me permite, eu gostaria de começar com o resumo da semana, que diz assim: qual é o papel dos nossos desejos e da força de vontade na batalha contra o eu e o pecado? Como podemos evitar o erro de permitir que nossos sentimentos governem nossas decisões? Por que devemos perseverar e não desistir quando passamos por um crisol? É bem verdade que todo o processo de salvação é pela graça mediante a fé. Mas será que existe algum tipo de papel que deve ser desempenhado pelo ser humano e pela vontade do ser humano? Será que há alguma coisa que Deus espera que nós desempenhamos enquanto seres humanos no que diz respeito à vontade, o papel da vontade? Às vezes nós achamos que esse negócio de ter que manter uma vontade firme, de não ceder às tentações ou de não desistir, que isso tem a ver com Deus e não com a gente. É claro que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Mas nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o direito de escolha. Você encontra pessoas que reagem de forma completamente diferente diante do sofrimento. O nosso guia de estudos, por exemplo, começa com a história de dois indivíduos que foram entrevistados num programa de televisão. Um indivíduo que havia perdido a filha e a filha tinha sido assassinada brutalmente por alguns terroristas. E esse indivíduo, enquanto contava a sua história, ele mencionava que sentia muito a falta da sua filha, mas tinha conseguido superar a perda, mesmo ainda tendo a dor no coração, perdoando os assassinos da filha. O perdão, numa situação como essa, ele não é oferecido porque as pessoas culpadas mereçam esse perdão. O perdão é algo que você oferece porque você decide que não vai deixar que essas pessoas continuem te fazendo mal. Você decide que vai oferecer o perdão para não deixar que o teu coração se estrague. No mesmo programa havia uma senhora que havia perdido o filho também há 20 anos e ela continuava numa amargura tremenda, numa tristeza, numa desolação e numa raiva, num ódio tremendo das pessoas que haviam assassinado seu filho. 20 anos de intenso sofrimento. Qual a diferença entre essas pessoas? Bem, aí você vai dizer, com certeza uma pessoa é mais forte do que a outra. O papel preponderante no meio dessa situação, que serve como elemento distintivo de um caso para o outro, é a decisão de perdoar. Você pode até precisar de um tempo para conseguir processar toda essa situação, mas a decisão de perdoar sempre será sua. Eu me lembro, por exemplo, já mencionei isso aqui uma vez, algum tempo atrás, que há alguns anos, algumas pessoas muito próximas de mim me traíram de forma terrível, amigos muito queridos. O sofrimento foi muito intenso. Eu precisei de 2 anos para conseguir perdoar. Mas a primeira coisa que eu fiz foi, eu decidi, eu vou perdoar essas pessoas. E apesar da mágoa ainda estar bem viva no coração, todos os dias eu orava por aquelas pessoas, todos os dias, e dizia, Senhor, abençoe fulano, abençoe os seus planos, seus projetos, toca no seu coração, na sua vida, modifica a postura. E enquanto eu orava por essas pessoas, o Senhor Deus foi tirando a mágoa do meu coração. Eles me machucaram? Machucaram, me feriram. Mas hoje eu já sou capaz de poder falar a respeito do que aconteceu, apesar de ter sido uma coisa muito séria, sem qualquer tipo de mágoa, sem qualquer tipo de rancor. O Senhor removeu o rancor do meu coração. Mas a decisão de que eu ofereceria o perdão foi minha. O Senhor Deus pode operar em nós tanto querer quanto efetuar, mas o processo de escolha, de decisão, sempre será nosso.
É nessa perspectiva que essas perguntas fazem todo sentido. Aqui, qual é o papel dos nossos desejos e, ao mesmo tempo, da força de vontade na batalha contra o pecado? Você decide que vai lutar, você decide que vai vencer. E então você começa a orar e clamar para que a força necessária para alcançar aquilo que você decidiu aconteça. Como nós podemos evitar o erro de permitir que os nossos sentimentos governem as nossas decisões? Tem gente que diz assim, eu não perdoo porque eu não consigo. Não, porque você não quer. Não, mas eu não quero perdoar. Ok? Independente da tua vontade, você tem que entender que os sentimentos, eles não podem governar a nossa vida. A Bíblia já mesmo menciona, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração às vezes passa uma peça em nós mesmos, prega uma peça em nós mesmos, nos prega algumas rasteiras, nos passa algumas rasteiras. Como que nós vamos deixar que ele governe a nossa vida? A vontade não é um elemento que deve governar o nosso ser. E por que é que devemos perseverar e não desistir quando nós passamos por um crisol? Porque somente quando enfrentamos todo o sofrimento junto com o Senhor Deus é que aprenderemos as lições que o Senhor tem pra gente. Na prática, como é que nós conseguimos viver essa realidade? Eu sei que nós estamos falando de coisas aqui muito difíceis. Nessa semana a gente vai descobrir isso enquanto estudamos a lição da Escola Sabatina. Una-se a mim em oração. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que tem planos para cada um de nós. Ajuda-nos a podermos entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?